noite, está começando mais um Identidade Geral, seu programa de boas conversas. E você é sempre, claro, muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar comigo aqui sempre de segunda a sexta, viu? Já deixa marcado aí na sua agenda às 11h30 da noite. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A história do dia é da Andrea Tuller, que foi diagnosticada com a poliomielite e enfrentou diversas situações por causa da doença. Para muitos, a Andrea foi chamada de milagre. E o que será que ela mesma enxerga dessa situação, hein? A gente vai saber tudo isso daqui a pouquinho, depois daquele intervalo bem ligeiro, rapidinho, e eu fico aqui esperando você. Estou de volta e hoje a gente recebe aqui no Identidade Geral a Andrea Tuller. Ela passou por muitas situações adversas, guardou uma coleção de experiências difíceis na infância que a levaram a tentar tirar inclusive a própria vida quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Se não bastasse, todo esse processo foi vivido com o diagnóstico de uma doença degenerativa, a poliomielite. Ao longo do tempo, outros elementos foram entrando aí, fazendo parte da composição dessa história, entre eles a restauração, a cura e a esperança. Andrea, seja muito bem-vinda ao Identidade Geral, estou ansiosa para conhecer aqui a sua história, viu? Boa noite a todos que nos assistem, é um prazer e um grande privilégio estar aqui com vocês. Privilégio grande é o nosso, pena que você não está aqui na nossa poltrona, gostaria muito de te dar aquele cheiro, te dar um abraço, mas sinta aí o nosso calor humano, o nosso carinho, o nosso respeito. Você está onde, Andrea? Nos Estados Unidos. Ah, então teve que ajustar inclusive o fuso horário para conversar com a gente, mais um motivo para a gente super agradecer, viu? Imagina, estamos à disposição para honrar e glorificar o nome de Deus. Legal. Andrea, muita gente te chama de milagre, menina. Por quê? Você sabe que essa palavra ela é muito significativa para mim e eu acredito que foi essa palavra com todo o peso que ela traz, com todo o conteúdo que ela traz, que me manteve de pé durante toda a minha história. Mas já na infância eu comecei a ouvir histórias dos meus pais falando a respeito desse milagre do qual eu fazia parte. E que milagre foi esse? Tô curiosa. Vamos lá. Quando eu tinha 1 ano de idade, pouco menos uma semana, creio, antes de completar 1 ano, eu estava apresentando sintomas de gripe. E exatamente no dia do meu aniversário, a minha mãe preparou ali aquela festinha para comemorar. E quando foi me vestir, percebeu que eu estava com muita febre, estava mais molinha do que o normal e abatida. E então começou essa jornada naquele dia, no dia do meu aniversário. E após uma longa jornada de busca a hospitais e tudo mais, creio que durou mais ou menos quase 1 mês, eu fui hospitalizada no Hospital das Clínicas com o diagnóstico de paralisia infantil paralítica. Já nesse período, fiquei 40 dias na UTI, já havia perdido os movimentos dos membros inferiores e superiores. Nossa, olha só, eu já fiquei, internada um período por conta de um acidente, sem poder me mexer direito, para a lesão não chegar na medula, e para mim era angustiante. Você ainda era bem pequenininha, né? Não sei quais são as memórias que você tem aí, mas eu fico imaginando seus pais, para você, todo esse contexto, toda essa situação. Mas chegou um momento em que você conseguiu enfrentar e superar, né, esse momento. Como foi? Exato, eu não lembro como foi esse período, eu era muito pequena para isso, mas para os meus pais sim, foi muito angustiante, principalmente porque eles haviam acabado de perder um outro filho, um irmão que era antes de mim, ele havia falecido há pouco tempo. Puxa então vida. Com esse diagnóstico, também com risco de morte, eles ficaram muito abalados emocionalmente, porém com expectativas e com grande busca a Deus para que ele fizesse esse milagre. E o que aconteceu com seu irmão, Andrea? Então, os meus pais eles não sabem especificar por conta da dificuldade de diagnóstico naquela época, mas provavelmente foi uma doença viral também, que eles não conseguiram entender exatamente como foi. Mas, infelizmente, ele veio a óbito.
Entendi. Quanto tempo que você ficou paralisada? Como foi que você retomou aí os movimentos? Conta um pouquinho pra gente. Após a liberação do hospital, com uma estabilidade dos sintomas, eu retornei para casa e foram alguns meses ainda impossibilitada de movimentar-se. Os médicos orientaram os meus pais que eles teriam que cuidar de uma criança deficiente para sempre, porque a poliomielite é uma doença irreversível. Então, voltei para casa com esse diagnóstico, enfim, e após alguns meses, não lembro exatamente se foram 6 meses, mas foi mais ou menos isso. Um belo dia, do nada, o Senhor falou para eu levantar e eu levantei e saí andando, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu, sem uma fisioterapia, sem um tratamento, você apenas se levantou, foi isso que aconteceu? Exato. Os médicos do Hospital das Clínicas, eles faziam um acompanhamento semanal em minha residência, para acompanhar a evolução da doença, mas no caso, a polio, quando o vírus ele atinge, ele destrói esses condutores, né? Então, de qualquer forma, não tinha o que fazer, embora a fisioterapia pudesse ajudar de alguma maneira, mas não houve explicação médica, tanto que quando eles chegaram em casa, uma semana, creio, para poder fazer a avaliação, eles tiveram dificuldade de acreditar que era a mesma criança, então até levaram a minha história para a rede de televisão nacional. Olha só. Andréa, com quantos anos mais ou menos você tinha quando você levantou da cama? Então, foi menos de 2 anos quando eu voltei a andar. A questão é que depois eu comecei a andar novamente, porque eu já andava quando eu tive a polio, 1 ano eu já caminhava bem. Então, um ano e meio mais ou menos depois eu comecei a caminhar novamente, mas é como se eu estivesse, como se nada tivesse passado. Eu só continuei normalmente, embora fiquei com uma fraqueza, principalmente nos membros inferiores, significativa nesses primeiros anos, e conforme foi passando o tempo eu fui tendo mais forças e aí já estava vivendo como se eu nunca tivesse tido nada. Ai, gente, que coisa mais linda. Inclusive, você que está aí acompanhando Identidade Geral, no início do mês de agosto aconteceu a campanha nacional de vacinação contra pólio. Então, é muito importante que a gente mantenha a vacinação em dia das nossas crianças. Essa é a única forma, segundo especialistas, que a gente consegue conter aí a questão da poliomielite, né? Prevenir a doença. A poliomielite, ela também é chamada de paralisia infantil, né? Pouca gente, às vezes, escuta esse nome poliomielite e se trata dessa doença que ela é rara, ela é infecciosa, causadas pelo vírus da polio, como inclusive a Andréa já explicou pra gente. E esse vírus, pessoal, invade o sistema nervoso e aí causa essa paralisia total em questão de horas. Vocês ouviram aí o relato da Andréa contando que ela perdeu realmente esses movimentos. Existe um balanço aí feito desde 1988, olha só, 34 anos aí. Lá em 88, a gente teve aqui no Brasil 350 mil casos. Agora, em 2017, dado mais recente, esse número caiu para 22 mil. E isso graças a essas campanhas de vacinação. O grupo de maior risco são as crianças de até 5 anos e existem alguns sintomas aí, que é febre, fadiga, dor de cabeça, vômitos, o pescoço rígido que não consegue se mexer direito, dores nos braços, nas pernas, espasmos também. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 200 infecções leva uma paralisia irreversível. E dentre os acometidos, 5 a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Então, esse músculo que ajuda a gente a respirar, ele trava e muita gente morre por conta disso. É muito grave, pode ser evitada, reiterando aqui para você, com a vacina contra a poliomielite, que deve ser tomada ali entre o 2º mês de vida do bebê aos 5 anos de idade. E não existe cura, viu, predita pelos médicos e estudiosos, apenas essa prevenção. E a Andréa tá aqui contando esse testemunho, né, Andréa? Belíssimo, de que simplesmente você foi e se levantou. Só que a história não acaba por aí. Você, aos 7 anos, passou por uma outra fase muito difícil da sua vida, em que você, inclusive, tentou se suicidar. O que aconteceu, Andréa? Então, após a polio,
eu já tive uma infância mais difícil. E só para salientar aí, esse tipo de pólio que eu tive, como o vírus ele foi muito agressivo, porque tem pessoas que só atingem um dos membros, ou 2 membros, enfim, os meus foram os 4, e eu tive comprometimento respiratório também. Então, foi o mais severo, né, acometimento. E aí, durante essa infância, com muitas dores, eu lembro que às vezes eu batia a cabeça na parede com muitas dores. Eu sofria muito com dores. E eu percebia que eu dava muito trabalho para os meus pais. E a minha mãe, ela ficava muito desesperada, sem saber o que fazer, e às vezes passava a noite comigo, aquecendo um pano com um ferro de passar roupas, sem saber o que fazer para aliviar a dor, porque eu não tive nenhum tratamento médico após esse período. Então, com essa questão da própria doença e várias outras adversidades, né, da vida, outros irmãos e conflitos ali familiares, eu percebi que eu não deveria viver mais, porque eu não queria mais trazer problemas para a minha família, para os meus pais, seria menos um para eles alimentarem. Para Era uma sensação de culpa, né, Andréia? Muito grande, muito grande. Então, eu comecei a vivenciar isso e aí decidi que eu deveria morrer. E aí tentei várias estratégias inusitadas, e eu costumo falar que ainda bem que não existia essa tecnologia para me dar ideias melhores, porque as ideias foram bem diferentes, as ideias aí para tentativa de suicídio. Ai, graças a Deus que nenhuma deu certo, né? Que você tá aqui com a gente hoje. Inclusive, é um mês que a gente tem conscientizado as pessoas também sobre a questão da saúde mental, da saúde emocional. É um lado da nossa vida que a gente precisa sempre cuidar. É a questão da ansiedade, da depressão, do estresse, enfim. A gente precisa sempre cuidar do nosso emocional. E, infelizmente, Andréia, outras situações foram perpassando pela sua vida, situações bem difíceis. Teve uma situação de abuso também. A gente vai ter que ir para aquele intervalo rapidinho aqui, mas na volta do bloco, André, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então já vai pensando aí na sua fala, resgata um pouquinho dessa história. Eu sei que é um lado difícil, mas para a gente mostrar para as pessoas o quão é possível a gente enfrentar essas adversidades. Então, pessoal de casa, a gente vai para aquele intervalo bem ligeiro, nada de sair daí, hein, que eu vou estar aqui te esperando, ansiosa, para a gente continuar conhecendo aqui a história da Andréia. A gente volta já já e eu espero você. Estamos de volta com a Identidade Geral. Hoje a gente recebe aqui a Andréia Tuller. Olha, pessoa guerreira, viu? Enfrentou aí a poliomielite. Graças a Deus, por um milagre sobrenatural, ela conseguiu reverter o quadro de paralisia. A gente no bloco anterior, inclusive, falou aqui sobre alguns sintomas, prevenção. Depois disso, ela enfrentou um momento de tanta tristeza que tentou se suicidar aos 7 anos. E uma outra questão também que acabou tocando aí a sua história foi a situação do abuso, né, Andréia? Você passou por um abuso aos 4 anos, depois um pouco mais madura, né? Aliás, ainda na adolescência. Conta pra gente como foi essa situação com o abuso. Exato. Aos 4 anos foi o primeiro abuso. Eu só fui recordar como foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, porque eu não recordava, mas eu sabia que havia acontecido porque a minha mãe havia me contado que quando ela chegou, ela viu a cena. Ai, meu Deus, imagine o quão traumático para sua mãe, vendo a filha dela, enfrentando aquele contexto de dores tão grandes, né, que você sentia, dores físicas, acredito que também as dores emocionais, e você enfrentando essa situação. Quem foi esse abusador? Como foi? Exato, e até eu gostaria de deixar uma dica para os pais, para ouvirem os seus filhos, as suas angústias. As crianças, elas têm sofrimentos também muito importantes. Para uma criança tentar se matar, não é por nada, não é à toa, é por causa de um sofrimento emocional mesmo. E aí, quando acontece esse primeiro abuso, foi um familiar muito próximo, né, que infelizmente, geralmente é assim, foi um familiar muito próximo, e novamente aos 13 anos, esse mesmo familiar cometeu novamente, só que ele já estava grande, já lembro de tudo, estava presente, busquei ajuda, enfim.
E foi mais uma situação bem assustadora, dentre tantas outras, né, que aconteceram. Inclusive, teve um mais intenso ainda, que foi quando eu quase fui sequestrada. Ai, a pessoa me colocou no carro, abusou de mim, e eu acredito que iria me levar embora quando eu consegui fugir. Então foram algumas situações mesmo bem difíceis. Agora, André, eu fico me perguntando aqui, como administrar o emocional diante disso tudo? Como lidar, como enfrentar? Porque já não é fácil você ter sentido aquelas dores, você falar para mim que sentia dores tão intensas que chegava a bater a cabeça na parede, é desesperador, a gente não quer sentir essas dores. Você pensar estratégias para tirar sua própria vida porque você não está suportando mais. Aí tem a questão do abuso também, uma situação de sequestro. Como administrar tudo isso? É possível administrar? Como hoje você encarar aqui as câmeras, a identidade geral e falar desse assunto? Então, hoje é muito tranquilo, mas demorou um tempo para eu conseguir Imagino. entender. Sim, e eu lembro que quando eu era criança, as pessoas falavam para os meus pais, essa menina tem problema, ela não é normal. Por causa desse sofrimento, era muito agitada, muito agressiva também, por conta das dores que haviam me causado, enfim. E eu sempre tive a curiosidade de tentar entender o que havia acontecido comigo, por que eu era tão angustiada, por que eu queria tanto me matar, e essas coisas todas. E aí comecei a buscar ajuda, comecei a procurar nos livros e decidi estudar para entender tanto a mim como para ajudar outras pessoas, porque eu percebia que muitas outras pessoas traziam essas angústias e não tinham quem as compreendesse melhor. Uhum. Então eu pensei, nada como já ter vivido isso para entender o que é estar desse outro lado. Uhum. E aí eu resolvi, fiz um acompanhamento psicológico com muito estudo da Bíblia. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, que para mim fez muita diferença na vida, Luíse, é que em todo o tempo eu sabia que Deus estava comigo, porque essa história de que Ele havia me levantado, e eu pensava, se Deus pediu para eu levantar e andar, eu não tenho que ficar parada. Se Ele economizou a minha vida, me poupou, eu não tenho que tirá-la. Então algum propósito Ele tem, e Ele me ama. E aprendi com meu pai que toda vez que eu estivesse com muito sofrimento, era orar, era pedir a Deus, e isso me manteve muito, essa fé, essa convicção de que Deus estava cuidando. E aí eu resolvi também estudar e ajudar outras pessoas com esse sofrimento parecido, outras dores. Existem alguns estudos, inclusive científicos, que falam sobre o poder da fé no processo de cura e tratamento de algumas doenças, não só doenças emocionais, como doenças físicas também, né? E a gente aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação sempre produz periodicamente alguns guias de estudo da Bíblia que fazem com que as pessoas consigam compreender um pouco mais a palavra de Deus. E através desse estudo a gente consegue desenvolver uma comunhão e um relacionamento mais intenso com Deus. E uma coisa que eu achei interessante que você falou aí foi sobre a oração, que você tinha também essa vida de oração com Deus, de você pedir esse esclarecimento, de você agradecer por Ele ter te levantado. Enfim, você desenvolveu esse hábito da oração nesse seu processo. E o guia que a gente quer mostrar hoje é justamente sobre a oração. O título é uma pergunta: Deus me ouve? Porque geralmente quando a gente está no olho do furacão, a gente sempre se pergunta, poxa, eu estou aqui pedindo, eu estou aqui clamando, mas será que Deus está me ouvindo? Qual que é a resposta de Deus? E será que eu estou escutando a Deus também? A oração é o clamor da alma, é a forma como a gente tem para se derramar diante do altar de Deus e pedir realmente para Ele, entregar para Ele as nossas aflições, a nossa ansiedade. Mas e aí, o que acontece depois que a gente faz a nossa oração? E esse guia, à luz da palavra de Deus, vai te trazer respostas a esses questionamentos. Para você pedir é muito simples. Agora mesmo, você pode pegar aí o seu celular enquanto eu estou falando com você, você digita aí o número 012 98244 0077. Digitou, salva aí na sua agenda, Rede Novo Tempo de Comunicação, guias de estudo da Bíblia, e aí você manda uma mensagem pra gente. Quero o meu guia, Deus me ouve, o guia de oração, oferecido pelo Identidade Geral. E aí você vai pedir o seu guia. Ele vai chegar na sua casa, vai chegar gratuitamente, com toda a segurança entregue pelos correios e telégrafos. E a partir desse momento, você vai aí fazer a sua oração, pegar a sua Bíblia e estudar esse guia, que com certeza vai abrir o seu horizonte acerca desse assunto que é tão importante, né? A questão da oração. Esse guia é fresquinho, recém-lançado aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, assim
assim como a oração fez a diferença na sua vida, né, Andréia? Conta mais sobre esses momentos em que estava só você e Deus ali e você colocava no altar dele os pedidos, os agradecimentos, as suas aflições. Com certeza você teve vários momentos assim, né, Andréia? Tive vários momentos. E sempre aparecia alguém que me salvava, uma voz que eu ouvia. Então, eu percebi quanto essa relação com Deus ela foi importante. A oração intercessória ela é muito poderosa também. Lá, quando eu era pequena, eu lembro que muitas pessoas da igreja oravam. E quando eu ia à igreja, ainda pequena, eles falavam, olha, eu orei por você. E eu cresci na mesma igreja, né? Então, eles comentavam, olha, nós oramos por você e tudo mais. E isso foi me dando muita força, porque se não fosse Deus, eu tenho certeza absoluta que eu não teria me mantido de pé. Porque, Oi? Não, pode continuar, perdão. Não, imagina, eu entendo que é humanamente impossível para que possamos suportar tantas angústias, tanto sofrimento. E aí eu usei isso, ao invés de usar isso para me abater, para me deprimir, para me entristecer, eu resolvi usar isso para ressignificar e para ajudar outras pessoas. Hoje eu falo sobre o abuso, sobre esse sofrimento de uma maneira muito tranquila, coisa que eu não conseguia fazer no passado, mas eu entendo que eu aprendi muito também com esses sofrimentos, com essas limitações. Eu aprendi muito. Eu não vejo que Deus ficou satisfeito, que era desejo de Deus que eu tivesse vivido tudo isso, mas Ele aproveitou tudo isso para me ensinar algumas coisas e eu resolvi aprender. Resolvi aprender e levar para frente isso. E eu sinto hoje que a minha meta de vida é salvar o quanto de pessoas possíveis eu puder. Porque eu sei como é essa angústia emocional, esse sofrimento que parece que você não vai ter saída. E é lindo ouvir você dizer isso. Você então se considera uma missionária, Andréia? Na realidade, eu me considerava por falar, por sentir, e hoje eu literalmente sou uma missionária. Louvo a Deus pelo privilégio. Resolvi dedicar a minha vida, não mais para as minhas coisas, para os meus desejos, para os meus sonhos, mas para realizar os sonhos de Deus. E por isso eu estou aqui. Estou fazendo parte de uma equipe em um colégio cristão, faço parte aqui na academia e sou voluntária, sou missionária nesse colégio, levando aí uma restauração emocional para esses estudantes que vêm de diversas partes do mundo e alguns deles vêm para cá porque os seus pais não os querem, porque os seus pais não os suportam, porque acham que não tem outra solução, então vem para cá para poder se livrar deles, né? E aí eu estou com esse grande desafio de ajudá-los a encontrar Jesus em meio a esses sofrimentos também. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho. A gente já está correndo para o final do programa, mas eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre esse trabalho de acolhimento dessas pessoas que muitas vezes são desprezadas pela família. E como você comentou, não é só pessoas aí dos Estados Unidos, né? Pessoas do mundo todo. Como é que vocês filtram essas histórias? Como elas chegam até você? Qual que é o trabalho que vocês realizam aí? Então, o colégio ele é aberto para todos os públicos, para todas as pessoas, mas principalmente nós vemos que o maior número são de alunos internacionais. Então, ele tem principalmente dois grandes públicos, que é esses que os pais não querem, que são rejeitados, são aqueles muito problemáticos, que os pais enviam para cá, e aqueles que os pais querem bem, querem cuidar, querem dar o melhor estudo e também mandam para cá. Então, eu faço uma avaliação com todos os que chegam, também com todos os que já estão aqui, fazemos uma avaliação, entendemos qual a condição, os que mais necessitam uma atenção mais contínua, e alguns só mesmo para conversar, porque também eles vivem muitas dificuldades de estarem longe dos pais, longe do país, sem a comida, são muitas necessidades, são muitos desafios. Então, trabalhamos nesse sentido, e aí levando Jesus, ensinando sobre o amor de Deus, porque por não serem amados, não se sentirem amados pelos pais, eles também, muitos, eu ouço muito, dizerem que não são amados por Deus. Meu Deus, mas eu tenho certeza que o seu acolhimento, esse trabalho que você está fazendo, junto inclusive com outras pessoas, vão mostrar que sim, Deus os ama de verdade e Deus é o Deus de milagre, capaz de reescrever a nossa história. Andréia, muito obrigada, foi muito especial o programa de hoje, porque é um assunto que a gente precisa falar sempre, que é saúde mental, que é a saúde e segurança das nossas crianças. Muito obrigada também pela certeza que você nos deu da cura, da restauração e da esperança. Não tem forma melhor da gente dormir hoje depois de ouvir a sua história, viu, Andréia? Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Deus abençoe, que vocês continuem levando Jesus também através desse canal de bênção. Amém. Minha gente, aquele cheiro, um cheiro bem gostoso. Durmam com Deus e a gente se encontra amanhã. Eu espero você. Tchau, tchau.